Artigo 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do multo será, inciso 2, de 30 dias pelo menos, se for de dinheiro. Inciso 3, do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível. Capítulo 7. Da prestação de serviço. Artigo 593. A prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial reger-se-á pelas disposições deste capítulo. Artigo 594. Toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material e imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. Artigo 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Artigo 596. Não se tendo estipulado nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade. Artigo 597. A retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se por convenção ou costume não houver de ser adiantada ou paga em prestações. Artigo 598. A prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 anos, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta ou se destine à execução de certa e determinada obra. Neste caso, decorrido 4 anos, dar-se-á por findo o contrato, ainda que não concluída a obra. Artigo 599. Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir na natureza do contrato ou do costume do lugar, qualquer das partes a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato. Parágrafo único. Dar-se-á o aviso, inciso 1, com antecedência de 8 dias, se o salário se houver fixado por tempo de 1 mês ou mais. Inciso 2, com antecipação de 4 dias, se o salário se tiver ajustado por semana ou quinzena. Inciso 3, de véspera, quando se tenha contratado por menos de 7 dias. Artigo 600. Não se conta no prazo do contrato o tempo em que o prestador de serviço, por culpa sua, deixou de servir. Artigo 601. Não sendo o prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condições. Artigo 602. O prestador de serviço contratado por tempo certo ou por obra determinada não se pode ausentar ou despedir sem justa causa antes de preenchido o tempo ou concluída a obra. Parágrafo único. Se despedir sem justa causa, terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos. O mesmo dar-se-á se despedido por justa causa. Artigo 603. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida e por metade a quem lhe tocaria, de então ao termo legal do contrato. Artigo 604. Findo o contrato, o prestador de serviço tem direito a exigir da outra parte a declaração de que o contrato está findo. Igual direito lhe cabe, se for despedido sem justa causa ou se tiver havido motivo justo para deixar o serviço. Artigo 605. Nem aquele a quem os serviços não são prestados poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, nem o prestador de serviços, sem aprazimento da outra parte, dá substituto que o preste. Artigo 606. Se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação ou não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado. Mas, se deste resultar benefício para outra parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa fé. Parágrafo único. Não se aplica a segunda parte deste artigo quando a proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública. Artigo 607. O contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Termina ainda pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade da continuação do contrato motivada por força maior. Artigo 608. Aquele que aliciar a pessoa obrigada em contrato escrito a prestar serviço a outrem pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante 2 anos.